pode parar com esse medo de aprender uma ferramenta nova. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI e Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje eu elenquei 5 atividades que você desenvolve no Excel e suas equivalências em termos conceituais e práticos no Power BI. Você vai entender as semelhanças dos processos e suas diferenças e vai entender que você também é capaz de aprender Power BI adaptando e desenvolvendo o atual conhecimento que você possui no Excel. E como a categoria do software do Power BI é análise de dados, nós vamos realizar essa aula nesse âmbito. Então, sem enrolação, vamos logo para o meu computador, onde eu estou com o Excel aberto, e vamos começar analisando a primeira atividade equivalente entre os dois, que é a importação de dados. Sempre quando você precisa criar um relatório ou um dashboard no Excel, você precisa obter esses dados de alguma forma. Você pode copiar e colar com Ctrl+C, Ctrl+V, ou então utilizar uma ferramenta aqui na guia Dados, chamada Obter Dados, que na verdade o nome dela é outro e daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas vamos supor que eu queira importar dados para cá sem realizar o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou selecionar Obter Dados, escolher qual é a extensão que eu quero utilizar, se vai vir de um arquivo, de um banco de dados, do Power BI ou de outras fontes, até mesmo da internet. Como eu já tenho um arquivo preparado aqui, eu vou escolher de arquivo e depois texto/CSV. Cliquei uma vez, vai abrir a janela para selecionar esses dados. O que eu quero trazer é esse daqui, chamado clientes.csv. Cliquei em importar, uma janela abrirá de navegação, onde eu consigo ver uma prévia dos meus dados. E eu tenho duas escolhas aqui embaixo: carregar ou então transformar esses dados. E me conta agora um pouquinho sobre o seu processo no trabalho. Você faz muitos tratamentos de dados ou aqueles que vêm para você já vêm todos limpos, exatamente no formato que você precisa? Pela minha experiência, normalmente eu preciso transformar esses dados. Então, por causa disso, vou escolher transformar. Se eu simplesmente carregasse esses dados para o Excel, eu ia utilizar as tradicionais ferramentas do Excel para realizar esse processo. Mas, ao clicar em transformar, uma outra janela abrirá sobre o Excel. Eu vou te mostrar que é sobre mesmo, porque se eu minimizar aqui, está realmente sobre o Excel e ela se chama Editor do Power Query. Na verdade, esse obter dados que eu falei anteriormente é uma ferramenta que se chama Power Query, que existe desde 2013 no Excel, onde você pode fazer tratamentos de dados muito mais estruturados. Se você não usa ou não conhece o Power Query no Excel, o seu conhecimento está um pouco atrasado, porque ele vai gerar muita produtividade para o seu dia a dia no momento de tratar dados. Mas sem problema, porque já tem um vídeo, inclusive bastante antigo aqui no canal, é só clicar nesse card daqui para acessá-lo e conhecer tudo sobre a suíte de self-service dentro do Excel. Agora, voltando para cá, vamos fazer alguns tratamentos. Por exemplo, vamos supor que eu não precise dessa coluna daqui. Posso clicar com o botão direito e remover. Observe que eu fiz uma ação de remoção. E lá na direita, curiosamente, surgiu uma etapa aqui dentro chamada colunas removidas. Será que o Power Query está gravando tudo que eu estou realizando aqui dentro? Tá mesmo. Se eu vier em grupo agora e filtrar, por exemplo, eu quero apenas os 3 primeiros: atacados, atacarejo e carreteiros. Vou pressionar OK, mas antes de fazer isso, fique olhando aqui para as etapas. Cliquei uma vez, temos linhas filtradas. Eu realmente realizei um filtro aqui dentro. Então, o Power Query está gravando tudo que eu estou executando. E eu posso ver isso por meio de uma linguagem chamada M. Eu vou clicar em Exibição e depois Editor Avançado. E tudo que eu fiz até o momento foi registrado. Fizemos uma importação de uma fonte que estava nesse caminho. O Power Query automaticamente promoveu o cabeçalho, que foi basicamente dar nomes a essas colunas que antes estavam dentro dos dados. Depois ela alterou os tipos desses dados, que são os formatos. Aqui nós temos texto e depois número. Isso tudo é um procedimento padrão, mas os outros nós fizemos. Eu removi colunas e depois filtrei essas linhas. E você se lembra exatamente o que eu filtrei? Se viermos mais para a esquerda, temos o grupo para atacados, atacarejo e mais à direita, carreteiros. Portanto, está tudo gravado aqui dentro. Eu vou concluir nessa janela. E você viu que eu não escrevi uma linha de código, apenas clicando nesses botões. O mesmo acontece lá no Power BI, porque nós também temos o Power Query. Mas antes de irmos para lá, eu vou concluir todo esse processo clicando em fechar e carregar, e depois carregar para, porque aqui eu tenho uma escolha, no Excel especificamente, de colocar em uma tabela dinâmica, gráfico, ou criar uma conexão, deixar lá dentro do Power Query mesmo. Vou escolher uma tabela
E agora nós temos todos os dados filtrados apenas com aqueles grupos e toda vez que eu atualizar esse Excel, esse procedimento de filtragem e remoção daquela coluna serão automaticamente realizados. Agora eu quero fazer a equivalência lá no Power BI. Então, com ele aberto, vou vir em obter dados, que coincidentemente, que na verdade foi proposital pela Microsoft para criar uma semelhança entre seus dois conhecimentos. Eu vou vir em texto/CSV. Vou escolher o caminho do arquivo que eu quero importar, que é esse daqui. Vou selecionar clientes.csv, o mesmo arquivo que eu fiz no Excel. E olha só a janela que vai abrir. Uma navegação por cima do meu Power BI, mostrando um preview dos meus dados. E aqui embaixo eu tenho as mesmas opções. Eu posso ou carregar ou transformar esses dados. Se eu carrego, ele vai vir aqui para essa lista de tabelas e eu vou poder utilizar esses dados do jeito que estão. Mas, se eu transformo esses dados, uma outra janela se abrirá, assim como no Excel, chamada Power Query, onde eu vou ter as mesmas visualizações e ferramentas lá do Excel. A tabela que eu importei agora é essa Clientes 2. E você pode ver que eu tenho outras aqui, que eu já deixei preparado para os outros exemplos que vamos ver nessa aula. Então, nessa Clientes 2, eu tenho o mesmo processo. Eu posso clicar com o botão direito, remover essa coluna de código IBGE, clicar em grupo e escolher apenas os 3 primeiros, que é o atacado, atacarejo e depois carreteiros. Cliquei em OK. Tenho o mesmo processo ali na direita das etapas aplicadas. E se eu abrir o editor avançado aqui nesse botão, temos a mesma linguagem M com os mesmos passos. Uma fonte, cabeçalho, tipo alterado, colunas removidas e linhas filtradas. Qualquer semelhança, como eu já disse, não é mera coincidência. Apenas para finalizar esse processo, vou clicar em concluído, fechar e aplicar aqui em cima, e essa é a diferença entre o Excel. Nós não vamos escolher uma tabela dinâmica ou gráfico dinâmico. Ele vai automaticamente importar essa Clientes 2 aqui para a nossa tabela, onde aí sim eu vou poder utilizar ou em tabelas dinâmicas e tabelas normais e também aplicar em gráficos. E você já viu a primeira equivalência entre o Excel e o Power BI. Agora vamos para a segunda delas, que é relacionar dados de tabelas diferentes. E para isso eu vou começar lá no Excel. Eu estou agora na planilha Vendas e vamos supor que eu queira retornar qual é a categoria desses produtos, que por enquanto eu só tenho os seus códigos. Eu tenho uma outra tabela ainda nessa pasta de trabalho chamada categoria, que tem também um código produto à sua esquerda. E o que eu quero retornar é essa coluna de categoria. Vou fazer um PROC-V rapidamente aqui, lá na tabela de vendas. Então, nessa primeira célula, na J2, vou clicar no igual, depois PROC-V. Poderia também usar o PROC-X, mas como eu sei que o PROC-V é mais utilizado, vamos relacionar com ela. Vou abrir o parênteses, procurar pelo código de produto Lei 022, ponto e vírgula, na matriz de tabela, categoria. Vou fazer rapidamente o PROC-V aqui sem ensiná-lo, mas também já tem vídeo dele aqui no canal, caso você queira aprender PROC-V do zero. Então, selecionando esses elementos, vou pressionar F4 só para travar essa informação, caso essa fórmula se modifique no futuro, e vou dar mais um ponto e vírgula para irmos para o segundo argumento, que é o índice da coluna. Nós temos 3 colunas aqui. A que eu quero retornar é a categoria. Então, vou colocar o número 3, ponto e vírgula, para informar o último argumento, que é se eu quero uma referência exata ou aproximada. E eu quero exato, então vou colocar falso. Também poderia ser o 0. Vou fechar o parênteses da PROC-V, pressionar Enter e agora eu sei que a categoria do Lei 022 é o leite magro. Legal. Vou selecionar 2 vezes essa alça de preenchimento para auto-preencher todos esses processos. E tá vendo aqui embaixo que tá demorando um pouquinho? Já carregou, mas essa tabela ela tem mais de 600 mil linhas, por isso que demorou, mas o PROC-V deu conta e conseguiu fazer esse processo normalmente. E agora eu sei que tem algumas categorias de queijo, chocolate, bebidas, leite e por aí vai. Vou dar um nome para essa coluna de categoria e pronto, temos a finalização da relação de 2 tabelas aqui no Excel. Eu acho que você já sabia sobre isso, mas como que faz esse processo lá no Power BI? Vamos lá. Aqui nós temos pelo menos 3 tipos diferentes de fazê-lo. Eu posso utilizar a função lookupValue, eu faria ela aqui dentro dos dados, então eu já estou na tabela de vendas, criaria uma nova coluna, e aí depois do igual dessa coluna, colocaria a lookupValue, que é praticamente uma PROC-V do Power BI. Mas como criar uma coluna dentro de uma tabela não é uma boa prática no Power BI, porque aqui nós trabalhamos com um conceito um pouquinho diferente, eu vou pressionar ESC aqui e não vou finalizá-la. O segundo processo que poderíamos utilizar é dentro do Power Query. Então, para voltar lá, aqui na página inicial, posso transformar os dados, o Power Query será aberto, e
eu poderia fazer uma simples mesclagem entre a tabela de vendas e a tabela de produtos, puxando seus dados relacionados. Isso é bem fácil de fazer e eu vou te mostrar que é bem mais simples que o Excel. Mas eu, Karine, ainda não escolheria essa segunda opção. Vai ser a terceira que daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas só para exemplificar essa daqui, lá na página inicial, na direita eu vou escolher mesclar consultas, que é a mesma coisa de mesclar tabelas. Então, cliquei uma vez sobre essa funcionalidade e aqui em cima eu tenho a tabela de vendas, que é essa que nós estamos vendo. Vou selecionar abaixo a produtos, que está aqui, e agora eu preciso selecionar com o mouse mesmo as duas colunas que se relacionam, que é essa daqui, código produto, com a de lá, código produto também. As duas têm os mesmos itens. Cliquei em cima dela, cliquei aqui também, só pressiono OK. E ela vai carregar essas informações, aqui em cima conseguimos ver o carregamento, lá para a última coluna direita. E para escolher a coluna que eu quero retornar, é só clicar nessas duas setinhas e dizer que eu quero apenas a categoria. Tirei todas as outras seleções, fiquei apenas com essa, depois OK, e teremos o mesmo resultado apresentado lá no Excel, que é esse daqui, com as categorias respectivas dos seus produtos. Mas como eu não quero fazer esse processo, porque como eu já te falei, o ideal mesmo é o terceiro que eu vou te mostrar agora, eu vou deletar essa coluna que eu acabei de fazer. Então vou clicar nessa etapa de produtos expandido e consultas mescladas. Estou no mesmo padrão da tabela anteriormente. Vou fechar e aplicar esses dados. E aqui a forma mais fácil de fazer a equivalência entre valores de duas tabelas diferentes é nesse terceiro botãozinho chamado modelo no Power BI. Agora eu quero saber aqui nos comentários, logo depois que eu te mostrar essa terceira forma de fazer um PROC-V no Power BI, se você acha mais fácil ou mais difícil que o Excel. Então, eu tenho duas tabelas, a vendas e a produtos. Sabemos que aqui eu tenho a código produto e lá também. Como é que eu faço para relacioná-las? É só arrastar, seleciono e solto aqui em cima da código produto. Acabamos de fazer um PROC-V. Essa linhazinha representa uma relação entre essas duas colunas. Pronto, agora pode pausar esse vídeo e comentar aqui embaixo qual das formas é a mais fácil. Eu quero saber nos comentários apenas entre o PROC-V no Excel e essa última que eu te mostrei. E só para te provar que esse processo realmente está funcionando, eu vou clicar aqui no relatório, no Power BI, e vou criar um relatório simples, que é uma tabela. Então, cliquei nesse ícone daqui, vou expandi-lo um pouco. Agora eu vou trazer da minha tabela de produtos, que lembre-se, nós acabamos de relacioná-la, então vou expandir, trazer a categoria para valores e lá na minha tabela de vendas, vou trazer um campo numérico, que vai ser a quantidade. Soltei para cá e temos com sucesso os valores de quantidade vendido por categoria. E falando em criação de visuais aqui no Power BI, vamos para a terceira equivalência entre os dois softwares, que é a criação de tabelas dinâmicas ou gráficos dinâmicos. E para isso vamos voltar no Excel, e como você já deve saber, nós não podemos simplesmente utilizar uma tabela dessa para criar um gráfico, porque aqui nós não temos dados sumarizados. Por isso, primeiro eu vou criar uma tabela dinâmica. Então, com todas essas colunas selecionadas, vou clicar em inserir e depois tabela dinâmica. Ao fazer isso, temos essa janela, onde eu vou escolher colocar em uma nova planilha, clicar em OK, e teremos essa visualização com os campos ali na direita, que inclusive o meu já está em um layout muito parecido com o do Power BI. Se você não sabe deixar a sua tabela desse jeito, basta clicar nessa engrenagem e o padrão do Excel é esse daqui, com os campos ali embaixo. O que eu fiz foi basicamente clicar ali e depois seções, campos e áreas lado a lado. Agora eu posso escolher os valores que eu quero colocar dentro da tabela dinâmica. Então vamos escolher, eu quero a quantidade em valores e o código da unidade em linhas. Temos todas as unidades dessa empresa, que são códigos por enquanto, porque não temos os nomes, e as quantidades vendidas. Se eu quisesse essa informação em uma disposição diferente, poderia colocar a unidade em colunas, teremos todas aqui, e posso colocar outra informação em linhas, por exemplo, a categoria de produtos. E temos uma tabela dinâmica pronta para ser utilizada. Como é que faz isso lá no Power BI? Eu vou colocar essa tabela que nós criamos mais para a esquerda, porque agora criaremos uma matriz. Esse é o nome de uma tabela dinâmica, entre aspas, no Power BI. E ela se encontra aqui, nesse ícone de visualização. Então, cliquei uma vez sobre ela, vou expandir um pouco. E, como eu já falei, qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha esses campos aqui na direita, com linhas, colunas e valores. Praticamente o mesmo lá do Excel, só falta os filtros, que eu já vou te mostrar.
Então, nas linhas, eu vou colocar a categoria. Como na tabela de vendas eu não tenho, eu posso ir lá na Produtos e relacioná-la. Eu vou trazer para cá. E como essa relação já existe, na verdade, eu só vou arrastar e depois escolher a quantidade aqui nas vendas e teremos esses valores distribuídos. A única informação que falta são as colunas com a código unidade, que eu vou trazer da vendas também. Então, assim como no Excel, tivemos o mesmo resultado de distribuição dos valores, simplesmente posicionando-os. E é assim que nós criamos uma tabela dinâmica no Power BI. O mesmo processo é com gráficos. Inclusive, eu poderia rapidamente transformar essa tabela em um gráfico, clicando aqui, por exemplo, nesse colunas clusterizados. E é claro que cada gráfico vai depender dos campos que nós temos aqui. Então, nesse caso, eu tenho duas visualizações. As categorias aqui embaixo, porque o primeiro eixo que eu tenho é categoria e depois o código unidade como um drill down. Se eu clicar nessa setinha para baixo, eu vou concatenar cada um desses elementos com categorias e unidades rapidamente. Então, cliquei e eu tenho aqui exatamente quais foram as vendas do leite magro na unidade 102 e assim por diante. Mas se eu quiser ver apenas o elemento de unidades, eu posso simplesmente remover essa categoria. E aí eu tenho apenas a distribuição dessas unidades. Ao invés de uma tabela desse jeito, nós temos um gráfico muito mais fácil de ser interpretado. E é assim que nós criamos gráficos e tabelas dinâmicas no Power BI. Essa foi a terceira equivalência. Vamos para a quarta, que é a criação de fórmulas. E você vai ver que aqui é semelhante a alguns pontos, mas teremos grandes diferenças e uma adaptação maior do seu conhecimento, mas nada que você não seja capaz, porque eu sei que você é, ainda mais com todos os vídeos que nós temos aqui no canal. Eu voltei aqui para o Excel e vamos primeiro realizar um cálculo simples, que é a multiplicação dessa quantidade com esse valor unitário. Então, nessa célula, vou colocar um igual e fazer a célula G2 vezes a H2. Essa é a fórmula de criar cálculos aqui dentro do Excel. Pressionei Enter, temos a multiplicação, vou dar 2 cliques nessa alça de preenchimento e teremos o resultado logo abaixo. Então, se eu for um pouquinho mais para baixo, teremos variações de valores. Como é que faz isso lá no Power BI? Voltando para cá, cliquei nos dados e lá na direita, em vendas, eu tenho as mesmas colunas, vou adicionar uma nova coluna e agora, uma diferença do Excel é que nós não criamos esses cálculos dentro de células. Aqui o conceito são colunas. E eu vou te mostrar daqui a pouco que é muito semelhante ao que temos lá no Excel e que eu ainda não te mostrei. Então, eu sempre tenho que dar um nome antes para esse cálculo que eu vou armazenar em uma coluna. Nesse caso, vai ser multiplicação, vou dar esse nome. E depois do igual, eu vou colocar o cálculo de fato, que vai também trabalhar com colunas. Então, eu vou escrever quantidade, nesse caso nós não clicamos na coluna, simplesmente escrevemos, e ele já me sugere várias aqui. A que eu quero é da tabela de vendas, da coluna quantidades. Então, vou selecioná-la e depois, com vezes, vou colocar o nome dessa outra coluna, que é VL.unitário. Vou selecionar também, auto-preencheu, vou pressionar Enter e temos o seguinte resultado: 352,50 e a multiplicação para todas as outras colunas. Esse processo é diferente do Excel, mas é quase a mesma coisa se você já trabalhou com tabelas dentro do Excel. Então, voltando para lá, eu tenho uma outra planilha com vendas tabela que é de fato uma tabela. Se você não sabe a diferença disso, existe intervalo de dados e tabela, onde você pode criar aqui dentro, escolhendo esse elemento quando você desenvolve dados. O que nós temos nessa planilha é um intervalo, não é uma tabela. Mas lá na direita, eu selecionei aqueles dados e vim aqui para criar esse elemento. Então, agora que eu te contextualizei, vamos realizar esse mesmo cálculo. Na célula da direita, vou colocar igual e selecionar essa quantidade. Olha a diferença. Temos um arroba quantidade, não mais a referência de célula. Vezes, selecionei o valor unitário e o mesmo processo. Ou seja, o Excel também trabalha com colunas quando você está utilizando tabelas. E o mais interessante é que a forma dele identificar essas linhas daqui é de acordo com o contexto. Se eu estou colocando essa fórmula aqui nessa linha em específico, ele vai considerar essas duas daqui. Agora, quando formos para outras linhas, ele vai automaticamente considerar o contexto que ele está inserido, ou seja, a mesma linha da tabela. Vou pressionar Enter para vermos o resultado. E, diferentemente das referências de célula, aqui ele automaticamente já coloca todas as informações para baixo, sem eu precisar arrastar esse cálculo. Então, as tabelas dentro do Excel
são incrivelmente semelhantes às tabelas que nós temos no Power BI. Mas eu também sei que existem outras formas de fazer cálculos aqui, não apenas com fórmulas, mas com funções. E também temos essa equivalência. E para esse exemplo eu vou voltar na planilha de vendas e vou realizar um cálculo de soma. Antes eu só vou apagar esse elemento para não ficarmos com bagunça na nossa tabela. Vamos supor que eu queira somar apenas esses fretes aqui, da célula B2 a B9. Então, nessa célula da direita, eu vou colocar igual a soma e abrir parênteses. Eu tenho essa função aqui, tanto quanto lá na barra de fórmulas. Vou selecionar da I2 até a I9 e fechar o parênteses. A soma é simplesmente uma função que armazena um cálculo, uma fórmula por trás que me dá a produtividade. Eu não preciso de fato escrever o que eu quero calcular. Então, vou pressionar Enter e temos 110. Esse é o cálculo de soma normal. Vamos voltar lá para o Power BI. Estou na tabela de vendas, como que eu faço uma soma nesse caso? Diferentemente do Excel, não fazemos somas em células. Na verdade, se eu quero apenas somar esses fretes aqui, que podem ter uma referência X, por exemplo, serem só desse vendedor, ou só desse cliente, desse produto, eu tenho que criar uma medida e filtrar esses elementos em visuais. Então, nesse caso, a diferença do Power BI é essa. Vou clicar com o botão direito aqui em cima de vendas e escolher uma nova medida. Esse é o segundo tipo de cálculo que temos no Power BI. Eu já te mostrei uma coluna agora há pouco, chegou a vez de uma medida que simplesmente é um cálculo armazenado dentro de uma calculadora, onde eu só vou utilizá-lo quando colocar dentro de um visual. Quando eu cliquei em nova medida, aqui na barra de fórmulas ela apareceu. Só que ela não será inserida automaticamente em lugar algum. Ela só vai ficar em uma calculadora aqui na direita, que inclusive já está lá. Vou dar um nome para ela. Então, antes do igual, vou dizer que é a soma de frete. E depois do igual, vou escrever a função, que é semelhante ao Excel. A única diferença é que ela é em inglês. Então, ao invés de soma, vou escrever o quê? Sum. E abrir o parênteses. A outra diferença é que, ao invés de utilizar referências de células, vamos utilizar toda a coluna. O que eu quero somar não é o frete. Então, escrevi frete aqui, ele já identificou, vou pressionar para auto-preencher e fechar esse parênteses. Com a conclusão dessa medida, ao pressionar Enter, temos a sua alteração do nome aqui, então ela se tornou uma calculadora de soma de frete, e agora para exibi-la em algum lugar, eu preciso colocar em um gráfico. Então vou trazer esse gráfico um pouco mais para a esquerda, e só para ficar mais fácil de visualizar, vou inserir uma tabela. Vamos aumentar um pouco, e agora vou trazer a soma de frete, que é a medida que criamos para valores. Tem o total de frete aqui. Mas vamos supor que eu queira filtrar especificamente para uma soma total de um cliente específico. Eu posso realizar um filtro aqui em cima, selecionando essa segmentação de dados, colocando logo acima da tabela e depois puxando o código de cliente aqui da vendas para o seu campo. Esse é um filtro semelhante com o que temos na tabela dinâmica também. Então vou selecionar essa setinha para baixo, porque eu quero dizer que eu quero uma lista suspensa, onde vai ficar mais fácil de selecionar esses valores. Vou colocar mais perto da minha tabela e vamos supor que eu queira apenas o frete do cliente 2120. Selecionei, o frete mudou completamente e temos apenas essa soma. E é assim que nós trabalhamos com cálculos dentro do Power BI. E as suas funções são respectivamente equivalentes ao Excel. O que eu estou dizendo? Se eu quero, por exemplo, uma média ao invés do sum, eu utilizo uma average. Se eu quero maior valor, posso utilizar o max. E se eu quero fazer simplesmente uma condição com a função se, que é muito utilizada, utilizo uma if. E assim por diante. E você acabou de aprender a equivalência de fórmulas e funções no Power BI. Nesse ponto em específico, nós temos uma complexidade adicional no Power BI, que é a questão do contexto. Como nós não utilizamos uma planilha, uma célula, aqui sempre vai depender do que nós temos dentro desse relatório. Mas eu já ensinei isso várias e várias vezes aqui no canal, basta assistir e praticar bastante os vídeos de Power BI para você adaptar esse conhecimento que você tem. E agora vamos para a quinta e última equivalência, que na verdade eu já te mostrei anteriormente, é a questão da tabela. Quando estamos no Power BI, tudo que fazemos em uma célula, na verdade, não tem esse conceito de célula, ela é aplicada para todo o modelo. Nós temos então um modelo tabular, que é o mesmo processo que acontece aqui no Excel quando temos uma tabela. E é exatamente esse elemento que eu tenho aqui nessa planilha que eu já te mostrei. Então, se eu criar uma função de if, ela vai ser aplicada para todas essas células sem exceção. Isso significa que não tem trabalho pela metade dentro de uma tabela no Excel.
É o mesmo processo no Power BI. Ou você faz para todas, ou então não faz para nenhuma. E essas diferenças em relação às referências é que sempre vamos olhar para toda a coluna que nós estamos inserindo, sem fazer diferenciação dos valores. Essa diferenciação é realizada automaticamente de acordo com a linha que nós estamos, assim como eu expliquei anteriormente. E essas foram as 5 equivalências do Excel com o Power BI. Existem outros detalhes mais profundos além desses que eu te mostrei, mas para iniciar no Power BI, esse já é um ótimo passo para você perder esse medo. E como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, copie o link aqui em cima e passe para todos os seus amigos ficarem empolgados para aprender Power BI também. E lembre-se, o aprendizado pode ser um desafio, mas ele vai elevar muito o seu valor como profissional na sua carreira e dentro da sua empresa. Então não tenha medo de aprender o novo. Ele é apenas uma adaptação de tudo que você já sabe. Será igual? Absolutamente não. Terão dificuldades e terão barreiras, mas você está vendo esse vídeo até o final para isso, para saber enfrentá-las e passar sobre elas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.